Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje eu vim falar sobre o Isso Não É um Diário do Bauman. O Bauman é um pensador, um sociólogo, enfim, da nossa época, e é um autor que eu li muito na época da faculdade. Ele criou um conceito de liquidez, ele chama modernidade líquida, e é uma definição para ele dos nossos tempos, em que as coisas não são mais tão formatadas e elas escorrem pelas mãos, por isso líquido. Enfim, brevemente, né, gente? Bem brevemente, esse é o conceito que ele criou. E, bom, nesse livro aqui, ele meio que vai escrever sobre tudo e qualquer coisa. A proposta é que ele não estava escrevendo nenhum livro específico, não estava trabalhando em nada específico, então ele abriu um documento de Word e por dia ia comentando coisas. Então ele comenta coisas que ele viu no jornal, então coisas de notícias, enfim. Ele vai falando a opinião dele sobre vários temas. Uma coisa que eu achei bem legal do livro é por ele não ser assim um livro acadêmico propriamente dito, né? Ele não tá defendendo, apresentando conceitos, enfim, ele tá só escrevendo. É interessante ver a opinião dele sobre temas mais abrangentes e sem tanto uma discussão tão intensa. Eu achei interessante porque a gente consegue ver a opinião dele sobre muita coisa e ele é um cara muito interessante, então ele tem opiniões muito interessantes sobre várias coisas. E tudo isso acaba vindo pro livro, então ficou bem legal. Uma coisa bem curiosa é que ele estava descobrindo o Saramago. Então ele vive falando do Saramago, ou alguma coisa que ele leu do Saramago, alguma coisa que o Saramago falou. Então eu achei bem bonitinho e tem citações ótimas do Saramago aqui. E ele vai falar de uma maneira muito interessante sobre o autor, então é bem legal. Outros temas que aparecem bastante aqui são economia e políticas mundiais. Ele fala bastante sobre os Estados Unidos, sobre a França. Também fala sobre a Itália. Fala sobre questões mais gerais, tipo os jovens no mundo, a internet. Enfim, ele vai apresentar a opinião dele sobre muita coisa. Uma coisa que eu achei interessante é que eu aprendi muito com esse livro, porque às vezes eu não lembrava exatamente sobre o que ele estava falando naquela notícia. Ele estava comentando uma notícia, mas eu não lembrava direito o que tinha acontecido, por exemplo. Então eu ia lá e pesquisava, e daí nesse processo a gente também vai refletindo, vai pensando também se a gente concorda ou não concorda com o Bauman. Mas é um processo interessante de você pensar mesmo, de você refletir acerca de várias coisas da atualidade, então é bem bacana. Não é um diário propriamente dito, porque ele não vai contar coisas assim da vida dele, o que ele fez, o que ele queria ter feito, enfim. Ele vai comentar coisas mais acerca do mundo, mas acaba vindo um pouquinho de experiência pessoal, sim, de vez em quando ele vai comentar de alguma entrevista que ele deu, alguma coisa que ele viveu. Então, é um misto, mas eu diria que ele é mais um comentário sobre coisas diversas, assim, mais do que um diário propriamente dito. A única coisa que são textos sem um formato específico, assim, não é um ensaio, um artigo acadêmico, assim, são textos de reflexões dele. Em algum momento ele fala que não consegue pensar sem escrever, então eu acho que é um pouco do próprio processo dele de digerir o mundo, de entender o que está acontecendo. Antes dele querer pensar e escrever muito sobre isso, ele parece nesses textos, então aconteceu tal coisa, puxa vida, isso não é por causa disso, isso não pode acarretar tal coisa. Então é meio que um processo dele mesmo de entender todo esse contexto, tudo que está acontecendo. Bom, gente, é isso. Eu gostei muito de ter lido o livro. Eu acho que quem já leu Bauman e gosta de Bauman vai curtir ler esse livro, que é um livro um pouquinho mais leve dele. Quem nunca leu Bauman tá a fim de conhecer, se você não é assim, se você não tá lendo Bauman para motivos acadêmicos, eu acho que é um bom livro para começar também. Se você tá lendo Bauman para motivos acadêmicos, é um livro que não vai te trazer muita informação a princípio, né? Eu acho que daí tem outras obras que você precisa conhecer antes. Mas se você tá lendo ele para conhecer, justamente para refletir sobre questões da atualidade, eu acho que é um ótimo livro, sim, para começar.
E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até logo.